Tanieri, eu vou apresentar o trabalho de mapeamento de processos para uma melhoria em empresa de laticínios do interior de Pernambuco. Introduzindo o tema, o mapeamento, ele documenta elementos que fazem parte do processo e ele faz a correção dos elementos que têm problema. Então, ele identifica alguns gargalos e corrige esses gargalos por meio de melhorias. É muito comum que dentro de empresa pequena esses processos não estejam claros, que muitos aconteçam da forma errada e por isso que o mapeamento de processos é muito importante. O arranjo produtivo local de laticínios de Pernambuco tem como principal produto o queijo coalho, que é um dos focos do estudo desse trabalho, e ele é produzido em fábricas, queijos, laticínias e até com pessoas que produzem em sua própria casa. Um mapa de processos é representado por meio de diagramas e ele tem uma série de etapas que ocorrem os processos, então ele coloca aqueles processos por meio de etapas em um diagrama e alguns autores estruturam ele em 3 fases principais: a fase como está, que mapeia o processo como ele acontece na empresa; como será, que é a fase que contém as melhorias; e ponto de abismo, que é a fase que encontra os meios para se aplicarem as mudanças, ou seja, que realmente implementa o que foi proposto. A metodologia usada nesse trabalho foi que a gente estudou alguns métodos principais de mapeamento de processos, então fluxograma, mapa-fluxograma, fluxo de valor, UML, BPMN, e a gente listou as vantagens e desvantagens de cada método e escolheu o que seria usado, que foi o BPMN. A gente considerou o mais adequado para a empresa porque ele tem uma linguagem ampla e de fácil acesso. Então, o BPMN ele também tem um dos pontos bons, que é a padronização da notação, e como eu citei, ela pode ser entendida por várias pessoas, então é uma notação simples. Alguns autores também dizem que tem 3 tipos de diagrama, que são o de processos, de conversação e o de simulação. Falando um pouco da indústria de laticínios, o Brasil ele teve um grande aumento de produção leiteira nos últimos anos, então entre 2002 e 2014 a produção cresceu muito, cresceu 62,5% e também cresceu em 22,7% o número de vacas ordenhadas, ou seja, o número de produção de leite. E Pernambuco tem um destaque nessa produção, nessa indústria, ocupando a 2ª colocação na produção de leite da região Nordeste, fica atrás apenas da Bahia. E a maioria dessa pecuária leiteira é feita por pequenos produtores e por empresas familiares que estão na região Agreste, que é a região em que foi feito esse estudo do nosso trabalho. O trabalho ele foi feito numa empresa de laticínios, numa empresa familiar, numa empresa pequena, na região do Agreste, e essa empresa ela produz queijo e também produz manteiga, e eles produzem em dias diferentes. Alguns dias se produz queijo, outros dias produz queijo e manteiga, e eles não conseguem finalizar a produção de manteiga no local, porque o equipamento que é usado para lavar a manteiga também é utilizado no queijo, o que impede que os 2 produtos sejam feitos ao mesmo tempo, então eles terceirizam uma parte da produção da manteiga. E aqui a gente tem um mapeamento da fabricação de queijo coalho, como acontecia na empresa. Então, tem 2 funcionários na empresa, a gente nomeou de funcionário 1 e funcionário 2, e o processo começa com o funcionário 1 indo pegar o carro. Com o carro, ele pega o leite com o fornecedor, coloca esse leite no tambor e leva o carro de volta para a empresa. Quando ele chega na empresa, ele retira o tambor, o frasco de leite do carro. E enquanto o funcionário 1 faz isso, o funcionário 2 está embalando os queijos do dia anterior. Mas essa atividade do funcionário 1 ela é bem mais demorada do que a do funcionário 2, e por isso o funcionário 2 ele tem um tempinho ali ocioso nessa atividade. Então, quando o funcionário 1 chega, os 2 descarregam esse leite num tanque de leite para dar início ao processo de fabricação do queijo. O funcionário 2 ele adiciona o coalho no tanque e espera a coalhagem do leite, que é um processo muito importante para fazer o queijo. Essa coalhagem tem em torno de 35 minutos. E quando o leite coalha, o funcionário 1 começa a fazer o corte das coalhadas e a esperar 10 minutos após o corte. Enquanto isso, o funcionário 2 está limpando as máquinas que foram utilizadas para colocar o queijo ali. Então, depois disso, o funcionário 1 e 2 escorrem a coalhada
retiram o soro do leite, que é muito importante porque ele vai ser usado na manteiga, e colocam a massa do queijo na mesa. Em seguida, eles vão começar o processo de prensagem do queijo. Então, tem um equipamento de prensa que suporta de 12 a 15 queijos e normalmente eles colocam um lote de 12 queijos para serem prensados. Então, o funcionário 1 ele começa a montar esses lotes de 12 queijos, enquanto isso, o funcionário 2 ele está colocando esse queijo na prensa, esperando o tempo de prensagem e salgando o queijo. Em seguida, tem um processo ali decisório, que é porque eles têm uma demanda de 180 queijos no dia. Então, se atingiu essa demanda de 180 queijos, eles podem colocar os queijos na refrigeração e esperar as 24 horas para que o processo seja finalizado. Se não acabou, o funcionário 1 continua montando os lotes e o funcionário 2 continua prensando até que a demanda seja alcançada. Aqui a gente tem agora o processo de fabricação da manteiga, como os processos aconteciam separados. A gente também separou os mapas. No processo de fabricação de manteiga, ele é bem mais curto. Então, os funcionários começam colocando o soro de leite na desnatadeira, que é justamente aquele soro de leite que foi retirado do queijo. Eles esperam o processo de 1 hora na desnatadeira. Esse processo gera um creme de leite, e esse creme de leite é colocado para refrigerar. Não tem um tempo específico, então eles veem a consistência e depois, em seguida, eles retiram esse creme de leite da refrigeração. E aí começa a parte que não é feita na empresa por conta do equipamento. Então, o creme de leite é transportado para que a manteiga seja feita e nesse outro local o funcionário aplica o corante, coloca o creme de leite para bater. Então, ele espera 30 minutos e lava a manteiga com água fria. Em seguida, ele leva de volta a manteiga para a empresa. Aí, os funcionários colocam essa manteiga para refrigerar. Novamente, essa refrigeração não tem um tempo específico e os funcionários depois, em seguida, embalam em baldes e formas e a manteiga está pronta para venda. Aqui a gente tem o processo melhorado, então a gente conseguiu unir os processos de fabricação de manteiga e de queijo. Os processos não eram feitos juntos, como eu falei antes, por conta da máquina que lavava a manteiga, que era usada ao mesmo tempo para fazer o queijo. Então a gente conseguiu unir os processos de uma forma que a máquina ela conseguisse ser usada em momentos distintos. Então, quando ela é usada para fazer o queijo, a manteiga está em outro processo. Quando ela é usada para fazer a manteiga, o queijo está em outro processo. Então, aqui os processos eles começam da mesma maneira. O funcionário 1, ele tá pegando o carro, indo lá buscar o leite com o fornecedor e coloca do leite do carro e voltando para a empresa, enquanto o funcionário 2 está embalando os queijos do dia anterior. E aí, como o funcionário 2 ele tinha um tempo de sobra que ele esperava o funcionário 1 voltar, ele também consegue agora tirar o creme de leite do dia anterior do refrigerador, porque já que a manteiga vai ser feita em conjunto com o queijo, ela vai ficar um dia inteiro no refrigerador. Então, ele tira o creme de leite do refrigerador do dia anterior, aplica o corante, coloca esse creme de leite para manter, espera 30 minutos e é o tempo que o funcionário 1 chega na empresa. Então, depois, o funcionário 2, ele lava a manteiga com água fria e isso é possível porque a máquina vai estar desocupada, já que o processo de queijo ainda não começou a ser feito. E aí os funcionários 1 e 2 vão armazenar essa manteiga no refrigerador. Em seguida, eles vão começar o processo do queijo, então vão colocar o leite num tanque de leite, o funcionário 1 vai aplicar o coalho, esperar os 35 minutos, e aí depois o funcionário 1 ele vai começar o corte de coalhadas, escorrer a coalhada e refrigerar. Enquanto o funcionário 2 ele vai embalar a manteiga que estava no refrigerador, ele tira e começa a embalar. Eles terminam essas atividades juntos. E aí o funcionário 1, ele coloca a massa de queijo na mesa, enquanto o funcionário 2, ele coloca o leite no desnatador, na desnatadeira, para começar um processo novo de manteiga. No caso, o processo de manteiga, ele inicia aqui e ele termina no dia seguinte com as embalagens. E aí, os funcionários fazem isso, em seguida, a manteiga, o creme de leite, passa 1 hora na desnatadeira, enquanto o funcionário 1 ele começa a prensagem dos queijos, e é aquele mesmo processo de prensar os queijos, lotes de 12 queijos, o funcionário 1 prensa, o funcionário 1 corta os queijos, o funcionário 2 prensa, até atingir a demanda. Em seguida, atingiu a demanda, eles colocam esse creme de leite que saiu da desnatadeira para refrigerar. Aguarda o tempo de refrigeração da manteiga e
do creme de leite e do queijo e começa o processo novamente no dia seguinte. Aqui nós temos alguns resultados que foram possíveis com esse processo. Então, havia um custo por quilo de manteiga batido, então 50 centavos por quilo de manteiga batido, e são batidos 120 quilos do produto por 2 dias da semana. Então, foi possível economizar R$ 6.240 para a empresa durante o ano. As referências